Galerinha, bora lá para a gente não perder mais tempo. Bom dia aí, quem entrou por último, certo? Muito bom dia aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e dando continuidade aí, galera, na nossa aula, né? Então, na nossa aula de ontem, né, a gente aprendemos aí essas relações entre duas retas, né? Cadê? Deixa eu colocar. Pular. Na nossa aula de ontem, a gente aprendeu a seguinte relação, que era conhecida como o Teorema de Tales. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Bem, sim? Não, beleza, então. Tranquilo, deixa eu voltar aqui. Estão me ouvindo bem, né? Então, veja bem, na nossa aula de ontem, eu falei o seguinte, né? Que se tivesse três ou mais, no caso, retas paralelas, né? Três ou mais retas paralelas, isso daqui era conhecida como um feixe, né? Então, eu tinha, por exemplo, aqui essas retas paralelas R, no caso ST, não, vou colocar aqui, sei lá, Z, essas retas paralelas, e a partir de três ou mais, isso era entendido como um feixe, né? E aí eu tinha uma transversal, certo? Eu tinha uma transversal aqui, letra T, e aí a gente começou a fazer, no caso, algumas relações entre essas retas, né? Por exemplo, eu tenho essa reta T e, no caso, essa reta V, bem aqui. E aí eu comecei a definir alguns pontos, né? Eu cheguei aqui e falei que esse ponto aqui era o ponto A, eu cheguei aqui e falei que esse ponto aqui era o ponto B, e falei que esse ponto era o ponto C. Aqui eu falei que era um ponto D, um ponto F e um ponto, sei lá, G, por exemplo. Certo? E alguma das relações que eu comecei a fazer foi o seguinte, ó, que a distância, né, do segmento, no caso aqui, ó, essa distância aqui, esse comprimento, como se eu viesse com uma régua e medisse a distância de AB, eu poderia fazer a seguinte relação, ó, que AB, certo? A distância aqui, ó, de AB está para a distância BC, está para a distância BC, da mesma forma, então, essa distância aqui, ó, AB, certo? Que essa de cima, ela está para essa distância, no caso aqui, ó, BC. Da mesma forma, no caso que D, no caso aí, E, da mesma forma que D, E, aqui é para ser um E, tá para a distância, no caso E, no caso G, certo? E aí a gente começava a fazer essas relações, e essa relação era conhecida como teorema, no caso de Tales. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aplicar o teorema de Tales agora no triângulo, nos triângulos, para a gente começar a entender melhor isso. Então, olha só, nós temos aqui essa figura que tem um triângulo ABC, certo? Esse triângulo aqui, ó, ABC, ele tem no caso aí, uma reta transversal ao lado AB, no caso, ao lado AB e o lado AC. Então, eu tenho essa reta transversal, no caso R, e ela corta, no caso aqui, ó, o lado no ponto M e no ponto P, certo? E essa reta R, ela vai ser paralela, ou seja, ela está do lado desse segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta que é o segmento BC. Certo? Aí eu avanço mais um pouco e, no caso, coloco, no caso, mais duas retas paralelas, certo? Que é a reta paralela S e a reta paralela, no caso, BC. Então, veja bem, eu falei o seguinte, que se eu tiver, no caso, três ou mais retas paralelas, no caso aqui, ó, uma, duas, três, eu posso dizer que isso daqui é um feixe de retas paralelas. Então, eu tenho que a reta paralela, a reta R é paralela à reta S, e a reta S é paralela à reta BC, que é essa reta que passa pelo lado BC. E mesmo no triângulo eu consigo, no caso, fazer a mesma relação que eu fiz no caso aqui, ó, essa mesma relação que eu consegui tirar aqui de AB está para BC, da mesma forma que DE está para EG, eu consigo fazer também aqui nesse triângulo. Então, veja bem, eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu comprimento AM, olha só, o meu comprimento
demais. Meu comprimento aqui, ó, AM, meu comprimento AM, ele está para o meu comprimento MB. Foi o que eu acabei de fazer aqui, ó, pelo teorema de Tales. No comprimento AM, ele está para o comprimento MB. Então, AM está para MB, da mesma forma que AP está para PC. Então, da mesma forma que AP está para PC. E aí fazemos aí, no caso, o teorema de Tales, beleza? No triângulo retângulo, funciona muito bem, certo? E aqui também temos uma definição mais formalizada, né? Ele faz aqui essa mesma relação do teorema de Tales, só que ele considera, no caso aqui, ó, a reta paralela é a reta MP. Então, eu tenho essa reta paralela, e a outra reta paralela é a reta BC, que no caso vem do B até o C. E aí ele faz a mesma relação, ó, que o comprimento aqui, ó, AM está para o comprimento MB, da mesma forma que o comprimento AP está para o comprimento PC. Beleza? E aqui eu trouxe esse exemplo para a gente aplicar nessa resolução, no caso, para descobrir como o teorema de Tales, ele conseguimos encontrar um resultado aí de proporção. Aí o primeiro exemplo, eu coloquei ele até aqui, deixa eu pegar minha borracha. Deixa eu pegar minha borracha aqui. E esse primeiro exemplo, no caso, é esse exemplo bem aqui. E aí ele fala o seguinte, ó, considere agora a seguinte situação na qual podemos aplicar o teorema de Tales no triângulo. Na figura abaixo, aí ele pega e fala, ó, na figura abaixo, a reta RS, que é a reta aqui, ó, RS, ela é paralela à reta BC. Aí ele quer determinar, no caso, o valor de X. Então, a gente pode aplicar muito bem. Eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu segmento AR, então, o meu segmento AR, ele vale quanto? 2x. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2x, certo? Ele está para quem? Está para x. Então, ele está para x, certo? Ele está para x. Da mesma forma, no caso aqui, ó, que o meu AS, que é x mais 4, que no caso é x mais 4, certo? Ele está para o meu segmento x mais 1, certo? Que é o meu SC. Está para o meu segmento x mais 1. Vocês conseguiram entender essa relação que eu acabei de montar ou não está fluindo bem? Deu para entender essa relação? Alguém me responde, por gentileza? Vocês conseguiram entender essa relação que eu acabei de montar? E responde no microfone, por favor, que eu não estou vendo o chat. O Gabriel disse que mais ou menos, mas o Leonardo, o João, Pedro e eu também tá de boa. Tá de boa, né? Então, beleza. Então, eu vou voltar aqui para montar essa relação. Então, veja bem, eu vou analisar, no caso aqui, ó, eu tenho que identificar as minhas retas paralelas. Quem são minhas retas paralelas, no caso? As minhas retas paralelas, no caso, é isso daqui, ó. RS, certo? E a outra aqui, que é BC. Aí ela divide os lados do triângulo, no caso, em dois comprimentos, certo? Ela divide nesse comprimento aqui, ó, que vem do A ao R, certo? E ela divide também em um comprimento que vem do R ao X, tá vendo? E aí, do outro lado também, ela divide do A até o S, certo? E outro comprimento aqui, ó, que vem, no caso aqui, do S até o C. Essas são a relação. Então, agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse primeiro comprimento aqui, ó, que é o A até o R, que vale quanto? 2x. Então, olha só, vai ficar 2x, certo? Dividido por quem? Por x, que é esse outro comprimento. Isso daqui vai ser igual ao meu outro lado aqui, ó, que vai ser x mais 4, que vai ser dividido aí por quem? Por x mais 1. Por x mais 1. Essa daqui é a relação que eu consegui fazer. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que, no caso aqui, isolar o valor de x.
eu vou multiplicar cruzado, certo? Então, quando eu faço essa multiplicação cruzado, veja bem, eu vou multiplicar aqui, ó, vou pegar até uma caneta vermelha, eu vou multiplicar 2x vezes x mais 1, e depois vou multiplicar x, que multiplica x mais 4. Beleza? Então, fazendo essa multiplicação, vai ficar assim, ó, 2x, que vai multiplicar quem? X mais 1. Beleza? Então, 2x que multiplicou x mais 1. Vai ser igual a quem? A x, esse carinha aqui de baixo, ó, que vai multiplicar x mais 4. Que vai multiplicar, no caso, x mais 4. E aí eu começo a fazer essas multiplicações. Aí vocês vão lembrar um pouco lá de produto notável, né? Então, no caso aqui, vou multiplicar, ó, esse primeiro aqui, ó, 2x vezes x. 2x vezes x vai dar o quê? 2x ao quadrado, beleza? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 2x vezes 1. 2x vezes 1 vai dar mais 2x, beleza? Isso daqui vai ser igual, agora eu vou multiplicar aqui de novo, ó. X vezes x vai dar, no caso aí, ó, x elevado ao quadrado. Beleza? Vai ser x elevado ao quadrado. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. X vezes x mais 4, vezes 4, no caso, né? Isso daqui vai dar mais, no caso, 4x. Certo? Cheguei nessa expressão aí. Vou descer mais aqui. Chegando nessa expressão, no caso, eu tenho que isolar o x, né? Tudo que tem x eu vou colocar no meu primeiro membro, e o que tem número vai para o segundo membro. Então, eu vou repetir aqui, ó. Vou passar, no caso aqui, ó, esse carinha e esse outro carinha para o outro lado. Então, eu vou repetir esses dois aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 2x elevado ao quadrado mais 2x. Esses dois aqui, ele vem, no caso aqui, para o outro lado. Ele vem, ó, menos x elevado ao quadrado menos 4x, e eu vou igualar isso a zero. Então, olha só, né? Quando eu passo para o outro lado aqui, ó, então tudo que tem letra vai para o meu lado esquerdo aqui, para o meu primeiro membro da equação. Tudo que tem número fica no caso do meu segundo membro, que é esse outro lado aqui, ó, da minha equação. Então, como não tem nenhum, no caso, coeficiente, que tem apenas números, o meu zero ele fica isolado aqui. Agora, veja bem, eu tenho alguns polinômios aqui que eles são, no caso, semelhantes. Por exemplo, aqui, ó, esse polinômio aqui, ó, ele tem um expoente 2 e esse outro aqui tem um expoente 2. Então, veja bem, ó, 2x ao quadrado menos x, isso é a mesma coisa que x elevado ao quadrado. Certo? Mesma coisa que x elevado ao quadrado. Agora eu tenho o seguinte aqui, ó. Então, esse daqui foi embora com esse. Ficou aqui, ó, menos 2x menos 4x. Então, olha só, agora esses dois aqui, ó. Vai ficar menos, no caso, 2x é igual a zero. Certo? E agora, como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Essa equação incompleta do segundo grau. Eu preciso, no caso aí, fazer por Bhaskara? Não preciso, né? Então, Fator Bhaskara como evidência. coloca em evidência. O meu x ele vai estar em evidência. Vai ficar x que multiplica x elevado ao quadrado menos 2 igual a zero. Não é x elevado ao quadrado ali, né? É apenas x. Né? Então, olha só. Então, quem vai ficar em evidência aqui vai ser o meu x. Vou fazer do zero aqui para ficar mais fácil. Certo? Quem vai ficar em evidência vai ser o meu x. Então, eu coloquei ele em evidência em tudo aí. Então, já que ele é o meu fator em evidência, certo? Eu já vou colocar ele aqui, que vai multiplicar. Então, olha só, x elevado ao quadrado dividido por x vai ser x, certo? Esse daqui corta com esse, sobra apenas o menos 2. E isso daqui, 0 dividido por x, é igual a zero. Então, quais valores de x vai fazer isso daqui ser igual a zero? Vai ser igual a zero. Então, o próprio zero. Então, uma das minhas respostas vai ser o próprio zero, porque se eu colocar o zero aqui, ó, vai zerar tudo. E se eu colocar o 2 aqui, ó, 2 menos 2 é igual a zero. X igual a 2. Então, as minhas duas respostas é essa, né? 0 e 2. Agora, vamos voltar aqui, ó.
0 e 2. Foram a resposta da minha equação. Agora eu pergunto, o zero vai servir? Olha só, o zero vai servir se eu colocar aqui, ó, o zero no lugar do x aqui, ó. Vai servir? Isso daqui vai ser igual a zero. Esse comprimento é zero? Eu sei muito bem que não. Se eu colocar aqui, ó, zero aqui, ó, vai servir? Não, não vai servir. Então, o zero ele é automaticamente descartado, porque eu não posso ter um comprimento zero em um lado que ele é existente, né? Não faz sentido. 2 vezes zero, zero. E aqui vai ser 2, vai ser 0 mais 0. Faz sentido um comprimento ser zero? Não faz, né? Então, meu comprimento, no caso aqui, a medida de x aqui, ó, vai ser, no caso, igual a 2. Galera, foi confuso isso daí? Deu para entender? Professor, esses valores podem ser negativos também ou descarta? Se eles forem, se for negativo, a gente vai descartar justamente porque não faz sentido a gente ter comprimento negativo. Tranquilo? Não faz sentido a gente ter comprimento negativo. Aí, no caso, vai ser descartado. Fazer um outro exemplo aqui, Isso mais aí estaria tranquilo. falando de equação de segundo grau incompleta, né? Equação de segundo grau incompleta, mas aí vai cair tudo misturado às vezes, vai cair incompleta, incompleta, depende da questão. Mas geralmente sempre vai ter uma equação do segundo grau lá para resolver. Olha só, galerinha, esse outro exercício aqui que eu trouxe para a gente fazer. Então, olha só, tem duas retas paralelas aqui, ó, certo? Quais são as retas paralelas? Ele fala, determine o valor de x sabendo que DE, cadê DE? Aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, do D até o E, certo? Do D até o E é paralelo com BC, é paralelo com o meu comprimento BC, certo? Então, eu vou ter esse comprimento aqui, ó, que eu vou colocar de azul, certo? Ele vai ser, no caso, semelhante, no caso, a esse comprimento aqui, ó, que é o 4. Tranquilo? Então, esse x vai ser igual a 4. Da mesma forma que de amarelo aqui, esse 3, certo? Esse 3 aqui, ó, quase não deu para ver, certo? Ele vai ser, no caso, igual a esse outro aqui, ó, que é x mais 1. Então, a partir daqui eu posso montar a relação. Então, a relação ela vai ser montada assim, ó. X está para 3, certo? Da mesma forma que 4, tá vendo? Ó? Da mesma forma que 4 está para quem? X mais 1. Eu fiz isso daí. Agora eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado. Ó. 3 vezes 4, x vezes x mais 1. A ordem que você vai multiplicar cruzado, turma, não importa. Você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode fazer 3 vezes 4 é igual a x mais 1. A forma que você bem entender, certo? Então, eu vou escolher aqui, ó, vou multiplicar x, que multiplica x mais 1. Então, vai ficar x, que multiplica, no caso aí, ó, x mais 1. Eu multipliquei esse, que vai ser igual a 3 vezes 4, que é igual a 12. Agora eu vou fazer a distributiva aqui, ó, x vezes x, x elevado ao quadrado. X vezes 1, isso vai dar mais x. Isso é igual a quanto? A 12. Galerinha, eu acho que eu nunca falei isso daqui, certo, em relação à equação, mas a equação ela funciona como se fosse, no caso, uma balança, né? Vou só repetir aqui, ficou meio esquisita essa letra. Ela funciona como uma balança. Como assim? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Por exemplo, olha só, desse lado aqui, ó, eu vou subtrair 12. Se eu subtrair 12 desse lado, eu tenho que fazer o quê? Também subtrair 12 do outro. Veja bem, eu coloquei um 12 negativo aqui e coloquei um 12, no caso, negativo aqui. Então, 12 menos 12, isso vai ser igual a quanto? A zero. Então, esse outro 12, ele apenas se mantém. Então, quando eu falar, vou passar para o outro lado, não é passando para o outro lado, eu estou somando e subtraindo e eliminando, como se fosse uma balança. Agora, eu vou organizar essa parte aqui, ó. Vou organizar essa parte. Ela fica, ó, x elevado ao quadrado mais x menos 12 é igual a zero. Eu caí agora em uma equação do segundo grau. Eu tenho que resolver essa equação do segundo grau. Como é que eu vou resolver essa equação do segundo grau? Primeiro passo é definir quem é A, certo? Quem é A?
o A vale 1. Quem é B? O B também vale 1. E o C, no caso, ele vale menos 12. Achou A, B, C? Depois que você achou A, B, C, vai substituir lá na fórmula do discriminante lá, ó, que é menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo nessa fórmula, vamos ter B elevado ao quadrado. B elevado ao quadrado é 1. 1 elevado ao quadrado é igual a próprio 1. Menos 4 vezes A. O A vale quanto? 1. E o C vale quanto? Menos 12. Menos 12. Então, aqui vai ficar menos 12. Então, meu delta vai ser 1, certo? Olha só, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 48. Então, vai ficar aqui, ó, menos 48, certo? O meu delta vai ser 1, menos com menos vai ser mais, vai ser igual a 49. Eu errei aqui, certo? Era 48. Igual a 48, e 1 mais 49. 1 mais 48 é igual a 49, o meu delta. Resolvi isso, agora eu vou substituir lá na fórmula de Bhaskara lá, que é x menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Certo? Então, x vai ser igual menos b. O meu b, ele vale 1 positivo. Certo? O meu b aqui, ele vale 1 positivo. Vou colocar assim, ó. 1 positivo. Mais ou menos raiz de delta. Quanto é que vale delta? 49. Raiz quadrada de 49, vou colocar direto, é igual a 7. Dividido por 2 vezes 1. Então, uma das minhas respostas aqui, que eu vou chamar de x1, vai ser igual a menos 1 mais 7 dividido por 2. E x2 vai ser menos 1 menos 7 dividido por 2. Então, aqui fica 6 dividido por 2, que é igual a 3. Beleza? Ó, menos 1 mais 7 dá 6 positivo, dividido por 2, igual a 3. Aqui vai dar menos 8 dividido por 2, que vai dar igual a menos 4. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, o meu x, ele pode valer aqui, ó, 3 ou 4, certo? Olha só, o meu x, ele vai valer 3 ou 4, certo? 3 ou menos 4. Aí eu pergunto, faz sentido um valor de x ser igual a menos 4? Ou faz sentido um valor de x valer 3? Por exemplo, vocês já viram um comprimento negativo? Ah, eu tenho menos 1,90 m de altura. Você já ouviu alguém falando isso? Não, né? Então, o valor negativo eu vou descartar, vou ficar apenas com o meu valor positivo, que é 3. Então, o valor de x aqui, ó, vale igual a 3. Beleza? E aí começa a misturar todos os conteúdos que a gente já aprendeu até agora. Eu não entendi. João Vitor perguntou aqui, não entendi como sabe se é por evidência ou normal. João Vitor, bater no olho, tu já tem que saber qual que você vai usar, mas como é a equação do segundo grau, fica uma dica, certo? Toda vez aqui nós só vamos nos deparar com a equação do segundo grau, certo? Vamos só se deparar com a equação do segundo grau, então sempre vai ser evidência. Toda vez que encontrar uma equação que precisa simplificar, sempre você vai aplicar o fator comum por evidência que vai dar certo, sempre, principalmente nas do segundo grau. Por isso que eu apliquei ali logo direto o fator comum por evidência. Tranquilo? Professor. Não, galera, essa parte aqui, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa parte aqui, ela não é difícil, sério, com toda sinceridade. É porque quando você vê a primeira vez, confia em mim. Isso daqui, galera, para e pensa. Vamos ver se isso aqui realmente é difícil? Porque, olha só, vamos avaliar essa primeira situação. Beleza, professor, você pode não estar entendendo porque é o primeiro contato, isso é normal. A primeira vez que eu vi isso aqui também, eu não entendi. Mas você tem que fazer o quê? Tentar fazer. Tenta fazer, porque para e pensa. Galera, olha só que coisa besta montar isso daqui. Para e pensa, se não é. Olha só, você vai pegar X e você vai pegar, tipo, é um lado que é dividido em duas bandas. Um lado que é dividido em duas partes, X e 3. Então, um lado você vai dividir pelo comprimento. Então, X dividido por 3. X dividido por 3.
Você vai pegar o outro lado, ó, que é 4 e x mais 1, vai colocar o 4 em cima e x mais 1 embaixo. Vai multiplicar cruzado. E aí, às vezes, o que pode complicar é chegar em uma equação de segundo grau, mas a equação de segundo grau, vocês já estão craque em resolver, acredito eu. Fala aí, Valeriano, o que você ia falar? Não era você que ia falar alguma coisa? Aquela parte que tava x ao quadrado. Calma aí. X Essa? ao quadrado. Não, essa x ao quadrado mais x, você foi transformar em uma equação de segundo grau? X Igual ao a zero? quadrado mais x? Na Nessa hora, de cima. Você olha subtraiu só. por 12 para igualar uma raiz quadrada? Porque olha Quadrada? só, vou apagar essa parte aqui, ó, porque essa foi a mais confusa, né? Então, olha só, eu vou apagar essa parte aqui para a gente entender melhor. Então, veja bem, ó, o que que eu fiz? Eu multipliquei, certo? Eu multipliquei cruzado aqui, certo? Ficou assim, ó, x que multiplica x mais 1. Isso vai ser igual a 3 vezes 4, que é igual a 12, certo? Agora eu multipliquei aqui, ó, x vezes x vezes x ao quadrado. X vezes 1 vai dar mais x. Isso é igual a 12, certo? Agora, olha só, o 12 ele não é positivo, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai negativo. Ficou assim, ó, x elevado ao quadrado mais x. Joguei o 12, ó, ele vem negativo. Se eu joguei o 12, o que que ficou aqui? Nada. E o nada é o quê? É zero. Foi isso que eu fiz. Tranquilo? Só que eu compliquei um pouco, né? Para vocês entenderem mais ou Ah, menos. tá, ok. Mas o procedimento é esse, certo? O procedimento é esse daqui. E aí agora eu defini quem é o meu A. Meu A vale 1, o meu B vale quanto? 1 também, o meu C vale 12. E aí eu resolvi Bhaskara. Tranquilo? Ok, Ó, vou resolver mais uma, faço... Hã? então a principal base é você transformar isso em uma equação de segundo grau. Exatamente, exatamente. Certo? Vou resolver essa última aqui para a gente finalizar a aula, certo? E aí eu faço a chamada e libero vocês. Não sei se vocês perceberam, mas os conteúdos eles vão pegando uma interdependência, né? Porque a gente começou estudando aquelas propriedades de potenciação, radiciação, passamos um bom tempo naquele conteúdo. Depois caímos para produtos notáveis. E mesmo aqui a gente continua usando as propriedades lá do primeiro bimestre, que é potenciação, radiciação. Depois entramos na parte lá de polinômios, de ficar fatorando. Continuamos fatorando até agora. Começamos a resolver a equação do segundo grau e continuamos em todos os exercícios aplicando aí os mesmos conhecimentos aí que do primeiro bimestre, beleza? Então, por isso que às vezes você ficar com falha em algumas coisas, né? Você quebra. Ô, Vitor, Oi? naquela questão anterior que você fez agora, só um Ah, pouquinho, aquela do triângulo todo pintado. Vamos supor, sim. aquela dobrinha, a quina dela de 90 graus, ela conta se fosse só uma linha? Cadê? Essa Né? 3AX mais 1. 3. Aí tem o A Cadê? na quina. É bem Anuar aí. aqui, né? É o É, comprimento. O comprimento é como se fosse 3 centímetros, por exemplo. mas aí conta como se fosse uma reta só. Esse amarelinho todo. Isso, esse amarelo aqui, ó, do D até o A, no caso é uma reta só, um segmento de reta, né? Era isso? Não, porque pra mim, do D até ali mais ou menos o E, todo esse amarelinho, toda essa linha amarela que o senhor fez, seria uma linha só. Não, Seria. não, não. Ela quebra, ela quebra. Ela vai só até aqui, ó. Ela vai daqui, tá vendo? Como tá conseguindo ver? Daqui Tô. até aqui, ó. Então ela tem esse comprimento aqui, ó. Então ele tem esse Entendi. comprimento aqui, ó. Certo? Apenas esse. Por isso que eu monto, né? X dividido para 3, que é esse comprimento aqui de X, que é igual, no caso, esse outro aqui, ó. Né? Que vai ser, no caso aqui, vai ser igual a esse outro, né? Que é 4 dividido por X mais 1. Tranquilo? Galera, fazer Entendi. essa outra aqui para a gente finalizar a aula, senão eu estouro aí o tempo de vocês. Eu vou só montar, certo? Aqui é 22,5, eu vou só montar, e aí eu espero que vocês terminem aí, certo? Olha só, aqui é 22,5, é porque apagou um pouco.
Então, eu vou montar. Na figura temos que AB, ele fala que AB aqui, ó, cadê AB aqui, ó? AB, certo? AB, certo? É paralela a MP, é paralela a MP aqui, ó, certo? Qual é o perímetro do triângulo? Ele quer saber o perímetro, que é a soma de todos os lados. Aí eu monto, ó, veja bem o que eu vou fazer, ó, esse 4 aqui, ó, certo? Ó, esse 4, eu vou escrever ele aqui, ó, que é 4x mais 2, ele está relacionado com quem? Ele está relacionado com esse verde aqui, ó, que é 3x menos 1. Vou colocar as cores iguais aí, ó, 3x menos 1. Tá vendo? Ó, esse meu lado aqui, ó, eu divido ele em duas partes, eu divido ele em A. Então, fica 4x mais 2 em cima e 3x menos 1 embaixo. Voltando lá, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó, do P até o B. Do P até o B, ele vale 22, tá meio apagado aí, 22, dividido por quem? Pela a outra parte em verde aqui, ó, que vale quanto? 15, que vale 15, certo? Agora eu vou multiplicar cruzado, ó, vou multiplicar esse carinha vezes esse e esse vezes esse, que vai ficar assim, ó, vai ficar 15 que multiplica 4x mais 2, olha só, 4x mais 2 que multiplica 15, que é essa parte aqui. É igual, no caso aí, ó, a 22,5 que multiplica, no caso, 3x menos 1. Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 15 vezes 4 vai dar 60x. 15 vezes 2 vai dar mais 30. Isso é igual. Aí, no caso aí, ó, 22,5, certo? 22,5 vezes 3 vai dar 67. Então, ó, vamos explicar aqui, ó, 22,5 vezes 3 vai dar 67,5x. Menos, agora vamos explicar aqui, ó, 22,5 vezes menos 1 vai dar menos 22,5. Certo? Agora vai ficar, ó, números que tem x de um lado, certo? E os que tem apenas números do outro lado. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar, no caso aqui, ó, esse 60x, como ele é positivo, eu vou passar ele para o outro lado, certo? E o número eu vou jogar para o lado, no caso aí, esquerdo. Galera, eu vou interromper aqui essa aula, certo? E aí, já já eu posto ela lá no nosso Google Sala de Aula. Agora, já já eu posto ela lá na sala de aula, mas é o exercício lá da página 156, beleza? Eu vou só escrever aqui, ó, 156. Esses exercícios estão lá na página 156, certo? Vou fazer a chamada aqui rapidão. Deixa eu parar essa gravação aqui para